Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje vamos conhecer o Museu de Arte do Rio, que fica no Rio de Janeiro, na Praça Mauá, centro da cidade. Não é difícil buscar inspiração em um lugar como o Rio de Janeiro. São tantos os detalhes que merecem ser observados com atenção. Belas paisagens típicas de um balneário, grandes contradições típicas de uma metrópole. Olhar para o Rio de Janeiro é uma das premissas do MAR, Museu de Arte do Rio, fundado em 2013 à beira da Baía de Guanabara. E é a partir desse olhar cuidadoso sobre a cidade que o museu pensa seu conteúdo. Muito bem-vindos ao MAR, o Museu de Arte do Rio, um museu que tem a cara do Rio de Janeiro e que já nasce com esse DNA. O MAR é um museu que, de alguma forma, tem até uma certa dificuldade de ser apresentado, porque ele é um museu com uma escola do lado ou uma escola com um museu do lado. Na verdade, essa é a grande característica do MAR, Museu de Arte do Rio, um museu que nasce para contar a história do Rio de Janeiro e, sendo um museu do Rio para o Rio, com certeza ele será um museu para o mundo. O MAR está instalado na zona portuária do Rio de Janeiro, que faz parte do projeto Porto Maravilha, que pretende revitalizar essa região, construindo aqui centros culturais e espaços de lazer que valorizem o patrimônio local e integrem os moradores. O MAR é um dos projetos âncoras do Porto Maravilha. Inclusive, o Porto Maravilha é hoje um dos maiores projetos de revitalização urbana em curso no mundo. E o MAR foi o primeiro equipamento a inaugurar essa transformação, essa grande revitalização que toda essa região tem passado. E o MAR, ele tem inúmeras características. Primeiro, que ele nasce como o primeiro museu de arte da cidade do Rio de Janeiro. Nasce com uma outra característica, que é ter em seu DNA a educação como seu principal foco. Por isso, nós temos dois prédios. Um prédio que é totalmente ocupado pela área administrativa e a Escola do Olhar, e um outro prédio que é o pavilhão de exposições. Agora eu mostro aqui na maquete, é a cobertura fluida que une de alguma forma, simbolicamente, esses dois elementos tão importantes para o MAR. No MAR, o projeto de exposições e o projeto educativo andam de mãos dadas. Um não existe sem o outro. Por que é uma escola? Por que é um museu? Porque, na verdade, a gente vai construir curadorias que dialoguem, de alguma forma, com a educação, no seu sentido mais amplo, e, da mesma forma, a escola pode, a partir dos seus experimentos, da sua reflexão, criar temas para que sejam curados, para que sejam criadas exposições que dialoguem com o discurso de alguma forma que esteja pulsando, né, dentro das reflexões das atividades que estão sendo desenvolvidas na Escola do Olhar. Aqui na frente eles estão construindo um túnel, porque eles vão derrubar aquele viaduto ali que se chama Viaduto da Perimetral. E aí ali na frente do Viaduto da Perimetral tem uma outra obra que é um pier, né? Que é o Museu da Manhã, que é outro museu também que está dentro dessa proposta do Meu Porto Maravilha. E aí o que acontece? Esse museu foi a primeira obra a ficar pronta. Então daqui de cima a gente vai conseguir observar, né, todo o processo de mudança e transformação dessa região. Dentre os 4 andares do pavilhão de exposições, nós temos um andar que será sempre dedicado à cidade do Rio de Janeiro, 2 andares dedicados, de alguma forma, sem um recorte conceitual muito definido, e o andar térreo, que sempre será dedicado às artes contemporâneas. A primeira exposição montada no MAR lança seu olhar sobre o Rio de Janeiro a partir de diversas representações que a cidade ganhou ao longo de 4 séculos. Numa exposição, além do tema ou da linha conceitual que guia a exposição, no caso da exposição Imaginário é a história do Rio de Janeiro,
é especialmente interessante também a gente olhar para as singularidades de cada uma das obras e reconhecer por entre diversas épocas o que pode ser uma história da arte, né? Quais são as especificidades, os interesses, as inquietações, as incertezas de cada época e de cada artista. Nessa sala, por exemplo, a gente tem uma grande parede dedicada a uma visão moderna do Rio de Janeiro, como é que os artistas modernos dos anos 20, 30, 40 e 60 viam uma cidade. A gente tem, por exemplo, vistas diversas do Morro de Santa Teresa e a gente pode perceber as diferentes abordagens de cada um dos artistas, né? Mais ou menos realistas, mais expressivos, mais radicais no gesto ou mais comportados, mais próximos da fotografia. E, paralelamente, nessa outra parede, a gente reconhece as diversas formas de aproximação contemporânea a essa mesma cidade, né? Esse mesmo mundo que esses artistas partilharam em épocas e com intenções e com interesses diferentes. Aqui, por exemplo, a gente tem desde o Rubens Gershman, que faz um trabalho nos anos 60 em torno do futebol, há uma experiência, por exemplo, do Guga Ferraz, que no mapa da cidade do Rio de Janeiro identifica com pequenos focos de incêndio, né, o que seriam as zonas de conflito da cidade. Uma relação com a paisagem bastante irônica de Marcos Chaves, um trabalho de Cláudia Jaguaribe, que é uma montagem em cima da topografia das favelas da cidade. Vamos aqui, ó, gente. Uma curiosidade agora. Aquele santo ali, ele é o São Jorge. E aí ele tem um buraco aqui, né? Ele levava nesse buraco aí o relicário do santo. Relicário é um lugar destinado para guardar coisas preciosas, ou seja, relíquias. Muitas vezes, eles guardam pedaços de um santo, como uma mecha de cabelo ou uma parte de um osso do corpo. E aí são chamados relicários de santos. No período colonial, a coroa portuguesa desestimulava a produção de qualquer tipo de informação que pudesse descrever a terra para possíveis invasores ou criar a cobiça pela descrição das riquezas. Com isso, livros, mapas e paisagens eram desestimulados ou mesmo proibidos em alguns casos. Quando a corte portuguesa se desloca para o Brasil por causa da invasão napoleônica à Península Ibérica, o Rio de Janeiro se torna a capital do Reino Unido e é necessária a produção visual de palácios, grandes prédios, de pintura para ornar esses lugares, retratos oficiais, diplomas, enfim. E convida-se um grupo de franceses, que foi denominado Comissão Francesa, que tinha como seu chefe intelectual o pintor Nicolas Antoine Tonet. E aqui mostro a vocês uma dessas pinturas do Tonet. É uma vista do Rio de Janeiro tirada de Niterói. O outro lado da Bahia sempre foi um lugar de armadores de construção de navio. E nós vemos aqui a barca real, a galeota real. Ou seja, a galeota levando a autoridade máxima do Reino Unido e, ao mesmo tempo, nós temos em frente um outro barco sendo construído que ocupa uma posição muito mais relevante nessa pintura, porque é o trabalho e, ao mesmo tempo, ninguém dos envolvidos na construção do barco para o seu trabalho, até porque são escravos, para apreciar ou examinar ou saudar a realeza. Agora, já em continuidade com a questão da arte introduzida pela corte portuguesa no Brasil, que foi o neoclássico, embora já houvesse algumas manifestações anteriores, mas o neoclássico parte de certos padrões idealistas da arquitetura, da vida social. O neoclássico está aqui, nessa fonte. Essa idealidade de uma fonte no centro do Rio de Janeiro nos traz uma clara divisão, de um lado, da população que está integrada já na ideologia dominante da regra portuguesa, que são esses afrodescendentes envolvidos na festa do Divino Espírito Santo, e do outro lado, uma certa turba desorganizada. Alguns são escravos de ganho que saíam durante o dia para trabalhar, outros estão em clara oferta sexual. As 12 malas que percorrem toda a exposição imaginária
são um trabalho da dupla de artistas Maurício Dias e Walter Reiswig, e elas são maletas que foram deixadas por todo o Rio de Janeiro ao longo de 12 meses, cada uma num mês. E ao serem deixadas pelos artistas em algum lugar da cidade, num banco de praça, no meio de uma avenida movimentada, numa esquina, enfim, num restaurante, elas eram encontradas por passantes que pegavam as maletas e iam, enfim, viver a sua vida daquele dia. E os artistas passaram a acompanhar a vida de cada uma das pessoas que pegava a mala pela manhã e deixava em algum lugar da cidade no fim do dia. Então aqui você tem diversas camadas, uma variedade de olhares sobre o dia a dia do Rio de Janeiro. E a exposição também se abre para o processo de formação do acervo do museu, por exemplo, nessa sala que é Fazendo uma Coleção. Aqui nós já podemos dizer que museu é coleção. Museu é um processo pelo qual a civilização ocidental desenvolveu a ideia de que bens culturais devem ser coletados, reunidos, registrados, preservados e estudados. O museu deve expor e comunicar, além de produzir conhecimento, livros e publicações. E o nosso acervo, então, ele se forma sob dois movimentos que se articulam. O primeiro são os movimentos de origem. De onde vêm essas obras? As primeiras foram compradas, mas logo tivemos doações individuais, que quando são esparsas, elas ficam num rol geral de doações, mas toda aquela intenção declarada de doar 20 ou mais peças num período que cada um define, nós chamamos de fundo. Então já são mais de 50 fundos, ou seja, mais de 50 pessoas, empresas, fundações, etc., que decidiram doar ao museu. Esse museu não é apenas um museu de arte, mas sim de culturas visuais. Nessa sala, por exemplo, nós podemos encontrar um retrato de Dom João VI. Essa peça de prata do mestre Valentim, um dos principais artistas do Brasil colonial. E até bonecas Barbies, em modelitos praianos. O Mar também coleciona o imaginário sobre o Rio de Janeiro. É o conjunto de projeções de seus próprios habitantes, de seus cidadãos sobre a cidade, mas também daqueles que visitam e criam alguma visão, constituem algum olhar, e até mesmo os que aqui nunca vieram e pensam o Rio de Janeiro como uma cidade, tantas vezes, com certa magia. Interessante também a exposição no sentido que retrata toda a tradição do Rio de Janeiro, as fotos antigas. Para mim, realmente é muito interessante conhecer essa história do Rio. No próximo bloco, vamos continuar nosso passeio pela exposição Imaginário. Conhecer o andar onde ficam as exposições de arte contemporânea e o prédio do Educativo. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta à cidade do Rio de Janeiro para continuar nossa visita ao MAR, Museu de Arte do Rio. O complexo do museu, com 15 mil metros quadrados, é um espaço integrado de arte, educação e história. Instalado em 2 edifícios de diferentes estilos que foram unidos por uma cobertura de concreto. Um dos edifícios é o Palacete Dom João VI, uma das construções mais imponentes e clássicas da zona portuária do Rio. Erguido entre 1913 e 1918 para sediar a Inspetoria de Portos, Rios e Canais. Foi usado por várias empresas até a década de 80, quando entrou em estado de total abandono. Para receber o mar, ele foi reformado e teve a fachada restaurada. O antigo palacete agora recebe as exposições do museu. O prédio vizinho, de estilo modernista, era originalmente um terminal rodoviário e também foi reformado para receber a Escola do Olhar, o espaço educativo do museu.
Nós estamos aqui em uma das salas da Escola do Olhar. A Escola do Olhar ela é conformada por 2 pavilhões, 2 andares, que são denominados Espaços do Olhar. Essa é uma das salas em que acontecem as atividades que podem ser tanto práticas quanto teóricas, então são espaços multiuso que a gente pode usar nas diversas programações do projeto educativo do museu. No caso do Museu de Arte do Rio, o programa de educação ele é conformado naquilo que a gente chama de um arco da educação, ou seja, existem atividades que vão desde os projetos voltados para a educação infantil até programas relacionados à universidade. Um dos focos prioritários do museu é o programa de formação continuada com professores. Vale destacar que se trata do professor, não professor de arte, que queira, dentro desse espaço, encontrar possibilidades de ativação e construção do conhecimento em sala de aula. Um dos programas importantes também que o projeto educativo realiza é o programa Vizinhos do Mar, uma ação que se dá com a comunidade do entorno, que trazem muito da memória e da história dessa região. É um dos lugares muito importantes como um eixo da herança africana no Brasil, para desenvolver com elas várias ações de formação, de programação cultural e de atividades para pensar o que podemos fazer juntos para a cidade do Rio de Janeiro a partir do Museu de Arte. Estou aqui fazendo a Universidade das Quebradas, que é um curso de extensão da UFRJ. Eu senti vontade de me reintegrar ao mundo acadêmico, né? E ao mesmo tempo, eu, por natureza, gosto muito de quebrar os meus limites, me aventurar, e isso eu encontro aqui. Um dos outros programas também muito importantes que o Educativo realiza é a parceria que ele tem com as universidades. Dentro desse programa, denominado Mar na Academia, nós realizamos uma série de seminários, workshops, cursos de formação no que se refere à arte, à história da arte, à arte contemporânea, as discussões entre arte política, arte e sociedade, são alguns dos eixos prioritários. O curso é muito interessante por esta troca da comunidade e universidade, trocas de saberes, de conhecimento, fruição de cultura, arte e educação. E essa acessibilidade é a palavra-chave. O Museu de Arte do Rio promove uma leitura da cidade, seus conflitos e desafios. Suas exposições unem dimensões históricas e contemporâneas da arte. Vamos conhecer agora o processo de pesquisa e catalogação das obras do mar. Uma das etapas do processo de pesquisa no museu é justamente a área da museologia. Elas estão fazendo uma das diversas etapas do processo de catalogação de obras, que é esse primeiro reconhecimento das peças que compõem um acervo. Como a coleção do mar não é só de obras, mas também de cultura visual, ou seja, de documentos e peças da cultura material que falam de um modo de existir, aqui elas estão catalogando também documentos, postais. A partir daqui, a gente tem um processo de conservação, de higienização dessas peças e um processo de catalogação, que, dentre outras coisas, envolve a pesquisa sobre cada uma dessas peças, né? Entender de onde ela vem, de que época que elas são, o que é que elas representam, o que é que elas significam. E essas obras passam a compor o que a gente chama de núcleos significativos, que são os modos de pensar as pequenas coleções dentro da grande coleção do mar. Então, por exemplo, como que um documento de venda de escravos pode se relacionar com uma pintura de um retrato de uma criança negra, ou, por sua vez, pode se relacionar com uma peça do século XVI, de um cachimbo, por exemplo. A exposição Imaginário, que começamos a ver no primeiro bloco, é formada pelo Acervo do Mar. Ela traz um olhar sobre as diversas representações que a cidade ganhou ao longo de 4 séculos. Continuando, então, nós temos esse conjunto de vistas. O Rio de Janeiro foi uma cidade extremamente representada ao longo dos últimos 2 séculos. E nós chegamos à sala dos panoramas. Se nós tomarmos esse longo panorama e fecharmos em círculo, seria o centro da Baía de Guanabara. O panorama corresponde a uma série de desenvolvimentos na ótica e no interesse de representação da cidade, quase que algo com um certo valor cinemático. Essa é uma área da exposição que se dedica às primeiras décadas da República. A República do Brasil precisava de uma capital adaptada aos tempos modernos.
E para isso são necessárias reformas urbanísticas, reforma de saúde, enfim, uma série de medidas que adaptam a cidade a condições de segurança, surgem hotéis. Essa cidade primitiva do século XIX, insalubre, pudesse receber chefes de estados, organizar conferências internacionais de governo, uma diplomacia mais avançada, que ao mesmo tempo também pudesse servir de destino turístico. E aparecem então os primeiros objetos de lembranças do Rio de Janeiro, muitos deles fabricados na Europa, mas os primeiros paradigmas vão aparecer, que seriam as paisagens de marqueteria. E o segundo exemplo de lembrança turística brasileira são as bandejas em asa de borboleta, também faziam pequenas joias, como aqui, nesse trabalho da Janete Musatti. Os pequenos broches são depois transformados numa visão maior, ampliando as possibilidades do olhar, mas ao mesmo tempo falando de um rio que passou, né, numa alusão à bela música de Paulinho da Viola. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida. A exposição ficou muito interessante. Você conheceu o Rio de Janeiro, eu que não conhecia antes. Começando a ver o Rio pela parte mais antiga, das obras mais antigas, e com pinturas do século XVII, XVIII, aí chega na parte de fotografias mais modernas, intervenções, maquetes. Tá tudo muito interessante. Ainda falando de um museu que é flexível e que é atento aos fatos, né? Nós aqui temos um conjunto de objetos que tratam do Cristo Redentor e foi feito para a Jornada Mundial da Juventude, quando o museu foi muito visitado por esses jovens, mas era um momento de colocar que o signo máximo da cidade, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor, é de fato uma representação bastante extensa do Brasil mesmo, né? E como ele está presente em nossa coleção. Então nós temos aqui, por exemplo, fotos da construção, nós temos outros tipos de documentos, e esse conjunto de objetos kit das lembranças turísticas. Isso também é parte do nosso acervo. No andar térreo ficam as exposições temporárias, ou seja, de curta duração, sempre dedicadas às artes contemporâneas do país. Na nossa visita, a exposição era Yuri Firmeza, Turvações Estratigráficas. Esse é um projeto que começou a ser desenvolvido ainda antes da abertura do museu, quando o prédio ainda estava sendo reformado, enfim, construído, e o artista Yuri Firmeza foi convidado para pensar um projeto para a instituição. Então, ele conviveu com um momento muito especial do museu, que é esse momento previamente à abertura da instituição. Então, ele conviveu com esse processo de um lado, construção de algo novo e, ao mesmo tempo, transformação, destruição de um cenário, enfim, de um modo de viver que existia previamente. E esse acabou se tornando o grande tema da exposição de Yuri, que é um olhar sobre esses processos urbanísticos e subjetivos de transformação, né? De como é que a ideia do futuro e do passado se articulam, entram em conflito, se complementam, enfim, como que a gente constrói essas ideias. Aqui no chão, a gente tem esses destroços que são entulhos, né, material que estava jogado no lixo, que foram derivados de casas demolidas no Morro da Providência, que fica aqui ao lado do museu, nessa que é uma área historicamente ocupada por pessoas, enfim, por uma cultura de herança africana, e é a famosa primeira favela do Brasil, Morro da Providência. Descobrir a cada visita um pouco mais sobre a história da cidade maravilhosa é sempre empolgante. E com tantas novidades assim, melhor ainda. Quer passear pelo mar?
Entre no site e procure por informações. Ou anote o endereço: Praça Mauá, centro do Rio de Janeiro. Até a próxima. Tchau, pessoal!